Cristo por intermédio do teu Santo Espírito. Livro de Lucas, capítulo de número 22, quero ler o verso de número 63. Verso de número 63. Quem encontrou, diga amém. Amém. Então vamos embora ler. E os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo-o, e vendando-lhe os olhos, feriram-no no rosto, e perguntavam-lhe, dizendo: profetiza quem é que te feriu. E outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. E logo que foi dia, ajuntaram-se os anciãos, repete comigo, ancião, do povo, e os principais dos sacerdotes e os escribas, e o conduziram ao seu concílio ou ao sinédrio. Verso de número 67. E lhe perguntaram: és tu o Cristo? Dize-nos. Ele replicou: se vou disser não, não, abra aí capítulo 23, verso de número 49. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galileia estavam de longe vendo essas coisas. E eis que um varão, por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus. Esse, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e havendo-o tirado, envolveu no lençol e pôs-o num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado, e as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias. Repete comigo: e voltando. Fala forte: voltando. Elas prepararam especiarias e ungüentos. No sábado repousaram conforme o mandamento. Pode se sentar. Aleluia, glória a Deus. Eu gostaria que todos prestassem bastante atenção na mensagem que eu gostaria de ministrar aqui hoje, porque eu creio que a Escritura, que todos os irmãos que aqui se encontram têm em suas mãos, que no dia de estudo vem e abre ela, para mim é a palavra de Deus escrita, para mim é a voz de Deus na terra. Aleluia. Por quê? Porque quando eu necessito de uma resposta de Deus, e Deus não traz por intermédio de um profeta, e não traz por intermédio de um pastor, ou não traz por intermédio de uma ovelha do corpo de Cristo, eu em primeiro lugar recorro à Escritura Sagrada. Por quê? Porque a própria Bíblia vai dizer que ela é divinamente inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E a inspiração é um ar que é soltado para fora da boca. Então isso para mim é a palavra de Deus ao nosso coração. É o anseio da alma do homem ouvir a voz de Deus e ter uma resposta. Como é que eu escuto a voz de Deus? A primeira maneira de escutar a voz de Deus é abrindo a Bíblia, lendo ela e pedindo Deus para falar contigo. E as outras é Deus usando o homem
na face da terra. É Deus usando um pequeno, é Deus usando um grande, é Deus usando o novo, é Deus usando o velho. Mas Deus usa o homem para falar, mas Ele tem por primazia a tua poderosa palavra. Me prova, pastor, provo. Passará céu e terra, mas a minha palavra não passará. O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer, se o céu e a terra passam, tudo que está aqui é consumido pelo tempo. Inclusive eu e você é consumido pelo tempo. Mas a palavra dele não é consumida pelo tempo. Glória a Deus. E se ela não é consumida pelo tempo, aí eu te faço uma pergunta e você se responde: aonde a tua confiança é colocada quando se busca resposta da parte de Deus? Quando eu leio esse texto, eu vou observar uma das maiores mensagens que hoje não é pregada na igreja. Eu acredito que aqui é anunciado, e eu já ouvi aqui a mensagem ser pregada, mas eu tenho andado em muitos lugares, pregado em muita igreja, mas essa mensagem não é pregada em culto nenhum. E que mensagem é essa, pastor? É a mensagem de que Jesus foi crucificado para um propósito. E esse texto que eu li aqui, nós lemos a respeito dos principais da sinagoga, ou do sinédrio, que crucificaram o nosso Salvador, que pregaram o nosso Salvador na cruz do Calvário. Mas para o quê? Para um propósito de alcançar minha vida e também a tua família, e até o teu vizinho, até aquele que é o mais perturbado da rua, até aquele que é viciado, até aquele que bebe. Essa graça é para poder alcançar o homem. Mas essa mensagem parou de se pregar. Por quê? Porque não dá ibope, não dá agenda para ninguém pregar. Mas uma coisa eu vim aqui debaixo da autoridade de Deus, trazendo a mensagem da parte dele e para o teu coração. A mensagem do Evangelho tem que ser pregada. E a mensagem do Evangelho que é pregada é a respeito daquele que tem todo o poder de salvar o homem, independente do teu estado natural ou até mesmo espiritual. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos lendo um texto e que, se você parar para poder ler, e eu sei que aqui tem gente que gosta de ler Bíblia, e eu vim falar de Bíblia, da palavra de Deus. Quando nós falamos no texto da Escritura Sagrada a respeito da morte e de ressurreição de Cristo Jesus, você vai observar que no livro de Lucas, no livro de Mateus, no livro de João, no livro de Marcos, vai contar acerca da ressurreição de Cristo Jesus. Mas você vai ver algumas divergências. Um vai ver um anjo, outro vai ver dois. Um vai ver do lado de fora, outro vai ver do lado de dentro. Tudo isso a respeito da ressurreição de Cristo. Observando o Evangelho de João, observando o Evangelho de Mateus, de Lucas e de Marcos, quando as pessoas leem, elas vão dizer: então a Bíblia ela é questionável. Por que, pregador? Porque se tem variação na visão que eles tiveram, então não pode ser verdade. Mas isso não quer dizer que vai invalidar a palavra de Deus como engano. Por quê? Porque eu posso ter uma ótica completamente diferente da tua, estando no mesmo lugar. Se aqui manifestasse um anjo de Deus descendo na terra, como diz a Bíblia, que apareceu um anjo e desceu sobre a pedra, e a sua aparência é como de relâmpago, aqueles que estavam olhando, alguma reação seria completamente diferente. Me prova na Bíblia, vou te provar. A Bíblia vai dizer que depois que ele é levado, ele é condenado, ele é crucificado, ele é posto dentro de um sepulcro. Todo mundo aqui conhece a história, mas a Bíblia conta uma que eu amo. É quando a Bíblia vai dizer que Maria e as outras mulheres, elas chegam diante do sepulcro e o túmulo já estava aberto, e a Bíblia vai dizer que tinha um anjo sentado sobre a rocha. Só olha para cá, quando elas chegam lá e elas percebem que a porta do túmulo estava aberta, a expectativa dela é de chegar até o ambiente e encontrar alguém morto. A expectativa dela era de poder selar o que aqueles que eram inimigos
expectativa delas era: vamos chegar lá e nós vamos encontrar ele morto. Mas quando elas chegaram lá, o túmulo estava completamente aberto. Calma para você dar agora mais gostoso. Se você parar para poder analisar, por que é que a Bíblia vai dizer que elas vão questionar como é que nós vamos chegar lá e abrir o túmulo? Alguém vai abrir para nós podermos passar um guento no corpo de Jesus? Como assim, pregador? A primeira coisa que elas tinham que fazer é ter permissão do governo para abrir o túmulo. Me prova, pregador, que aí tu contou uma heresia. Eu vou te provar. A Bíblia vai dizer que quando, olha só, a Bíblia vai dizer que quando Jesus é morto e é colocado dentro do sepulcro, e aqui que eu encontro um problema daqueles que caminhavam com Jesus, daqueles que viram Jesus fazendo milagre, daqueles que viram Jesus operando maravilha, daqueles que viram coxa andando, paralítico andando, daqueles que viram cego enxergando, daqueles que presenciaram caminhando com o próprio Cristo na terra, vendo o morto ressuscitar. Jesus fez milagre na terra, Jesus fez maravilha na terra, mas uma mensagem ele deixou para os discípulos. Qual é, pregador? Olha, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressurgir. Eu vou descer, mas no terceiro dia eu vou levantar. Só calma, peraí, só que aqui tem um problema. Qual é, pregador? A minha Bíblia vai dizer que quando eles percebem que aquele que eles estavam caminhando com ele, andando com ele, aprendendo com ele, como expulsar demônios, como curar enfermo, como chegar em uma cidade e evangelizar ela e ela ser convertida, estava aprendendo com ele, ouviu com ele, caminhou com ele, mas quando aconteceu o que ele disse, o que é que aconteceu, pregador? Eles esqueceram da palavra dele, de que ele disse: eu ressuscitarei ao terceiro dia. Pregador, me prova na Bíblia. Vou te provar. Olha só, quem lembrou da mensagem dele, e aqui eu acho maravilhoso, a Bíblia vai dizer que os inimigos dele prenderam ele, crucificaram ele, tudo por causa de um complô. E a Bíblia vai dizer que um dos motivos de Jesus ser crucificado era a tal da inveja que corrói até os ossos. Ah, meu Deus do céu, a Bíblia vai dizer que eles conseguem colocar Jesus e levar ele na cruz do Calvário. Só que o que eu acho interessante é que ninguém mata o nosso Salvador, ninguém extermina o nosso Salvador, nem a cruz e nem os seus inimigos. Por quê, pastor? Porque a Bíblia vai dizer que ele suportou um grande tempo na cruz do Calvário e nenhum homem conseguiria nem 6 minutos na cruz do Calvário ficar de pendurado o tempo que Cristo passou em cima da cruz. Primeiro, completamente ferido no seu corpo, completamente machucado, suportar o tempo que ele suportou. E quando ele vai expirar, ele vai bradar e dizer: Pai, a ti eu entrego meu Espírito. O que é isso, pregador? Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. É só para quem crê. Nenhuma arma forjada contra o teu ministério prosperará. Nenhuma prosperará contra o teu ministério, contra a tua casa, contra a tua vida. Por que, pregador? Porque tu tem um que guia a tua vida, que conduz a tua casa, que guia a tua vida. Olha para cá. A Bíblia vai dizer que esses que se dizem fariseus, esses que se dizem estudiosos da palavra, esses que eram os principais, os anciões, os escribas e os sacerdotes, só que tinha outra classe lá que o texto não conta. Qual que é, pregador? É a classe dos saduceus. Esse aí é o pior de todos e não gostava de Jesus de forma nenhuma. Não gostava, pregador, de jeito nenhum. E eu já vou chegar nessa história. Só que a Bíblia vai dizer que eles, como colocaram Jesus no túmulo, os sacerdotes, os anciões, os escribas, foram até Herodes e disseram assim: olha, vai lá e envia soldado até o túmulo. E nós, por quê? Porque ele disse que ressuscitaria ao terceiro dia. E aqui passa, por quê? Porque quem andou com ele, quem caminhou com ele, não estava
acreditando que ele ia ressuscitar ao terceiro dia. O que é isso, pregador? É simplesmente viver a abundância de Deus, a manifestação de Deus. Mas quando o problema vem, aí esquece do que ele disse, esquece do que ele falou, esquece do que ele orientou. Pode o homem descer a sepultura, mas se crer, verá a glória de Deus. Olha para cá, eu gosto de fazer esboço, mas hoje eu não vim fazer esboço nenhum. Eu vim aqui com uma mensagem da parte de Deus para minha vida e para a tua aqui hoje. Eu creio que Deus vai nos direcionar a um patamar espiritual completamente diferente do que nós estamos vivendo. Por que, pregador? Está dizendo que está fraco? Não, eu estou dizendo que Deus tem muito mais hoje, amanhã, depois de amanhã e depois de amanhã. Por quê? Porque a glória dele é tão grande que o único dia não conseguimos suportar. O único dia. E a Bíblia vai dizer de glória em glória, de glória em glória. A Bíblia diz que os seus inimigos, e eles se nomearam como inimigo de Cristo. Eles disseram que era o inimigo deles porque não concordava com a mensagem que Cristo pregava. E me pasmem, como é que pode um homem pregar amor, viver amor, estender a mão e passar o que passa? E ser crucificado, cuspido, traído, esbofeteado? Como que pode? Isso aplica-se na nossa vida no dia de hoje, porque qualquer problema que nós estamos enfrentando, nós já queremos largar Jesus por qualquer coisa. Qualquer problema, se o irmão virou a cara, eu já quero largar Jesus. A pergunta é, o que é que Jesus tem a ver com isso? A Bíblia vai dizer que nós devemos suportar uns aos outros em amor em Cristo. Esta é a palavra de Jesus, Cristo Todo-Poderoso. Existe a lei rabínica, existe os 10 mandamentos, mas os 613 preceitos. Como é que simplifica tudo? É Jesus dizendo: ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se eu amar o meu irmão como eu me amo, de forma nenhuma eu vou roubar, eu vou adulterar, eu vou trair, eu vou vender. Por quê? Porque se eu me amo ao ponto de me cuidar e não querer morrer, se eu cuidar do meu irmão na mesma estatura, no mesmo patamar, com certeza já estou privando vários outros mandamentos. Mas eu sei que o homem não tem capacidade de cumprir todos os mandamentos. É por isso que Jesus desceu do céu e cumpriu toda a lei, sem deixar passar nenhuma lei. Esse é o nosso Salvador. Esse é aquele que foi levado para o madeiro para salvar a minha e a tua vida, porque o homem não tem capacidade de se salvar. Lembra do jovem rico e da pergunta dele para Jesus: o que farei para herdar a vida eterna? Jesus vai perguntar para ele: tem observado os mandamentos? Mas Jesus não está dizendo, se você observar, será salvo. Jesus estava provando para ele: nada do que você faça, você alcançará a salvação por si. A salvação vem por intermédio de Jesus Cristo de Nazaré. A observância dos mandamentos é honrar Jesus pelo que ele fez na cruz do Calvário. A Bíblia vai dizer que ele é levado até a cruz. Na cruz, todo mundo conhece a história, eu posso passar rápido por ela. A Bíblia vai dizer que ele entrega o teu espírito. A Bíblia vai dizer que o céu se fecha. A Bíblia vai dizer que vem agora alguns homens que ressuscitaram e começaram a caminhar e foi para a tua casa. Oh meu Deus do céu! Se você entender acerca da crucificação e da ressurreição de Cristo, eu duvido você largar Jesus por qualquer coisa. Me prova, pregador, vou te provar. A Bíblia vai dizer que quando ele morreu, gente ressuscitou. Quem ressuscitou naquele dia? Eu não sei, mas eu sei que eu ressuscitei como ele morreu na cruz do Calvário, porque ele perdoou o meu pecado, me salvou, me redimiu, me transformou, me tornou santo por intermédio do teu Espírito na face da terra. Aleluia! Seja o teu santo Vai entender? Jesus, aleluia. Aí a Bíblia vai dizer que ele é levado, pedem para que o seu corpo seja colocado em um túmulo zero bala. Ninguém entrou nele, ninguém utilizou o túmulo. Aí eles vão lá e colocam Jesus, o meu Senhor e o teu Senhor, num túmulo. Aí a Bíblia
Bíblia vai dizer que as mulheres estavam observando. O que as mulheres estavam fazendo? O que elas estavam fazendo? Observando. Aí estavam olhando, para onde vão levar o meu Senhor? Para onde vão levar a salvação? Para onde vão conduzir aquele que salva? Para dentro de um lugar onde existe morte. Aí eles observam, agora acabou. O que ele disse que ia fazer, agora terminou. Acabou meu ministério. Acabou a minha vida. Porque olha isso daqui. Quando eles olhavam para Jesus e viam eles colocando no sepulcro, eles diziam, acabou. Por que, pregador? Porque elas tinham a esperança em Jesus. Aonde a esperança delas estava? Jesus. Vou perguntar você de forte, aonde a esperança delas estava? Jesus. Aonde? Jesus. Mais forte, aonde? Jesus. Aonde? Jesus. Aonde? Jesus. Qual é o nome dele? Jesus. A Bíblia vai dizer que ele se chama Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Aí eu te faço uma pergunta. Se ele se chama Emanuel, que é Deus conosco, o que ele está fazendo tudo? Aí a pergunta delas era, e agora? Ele é conosco, agora não está mais. Como vai ser a nossa vida? Pregador, não está ficando doido, não estou não. Porque elas já queriam preparar o corpo de Jesus. Por que elas queriam preparar? Porque era hábito dos judeus de preparar o corpo e simplesmente depois de enterrar, ou colocar em um sepulcro como Jesus foi colocado, se tivesse posses, se não enterrava. Só que eles demoravam a fazer isso. Você nunca se perguntou por que é que foi rápido, não? Vamos enterrar rápido, vamos fazer mais rápido. Como elas já não poderiam simplesmente fazer o que elas tinham de costume, porque já estava chegando o sábado, e elas não poderiam fazer absolutamente nada. Elas foram embora para casa, triste, angustiada, abatida, pensando, está morto aquele que diz que é vida, está morto aquele que diz, aquele que tem sede, vem a mim e beba, está morto aquele que diz, aquele que comer de mim terá a vida, está morto. Ah, você não está aí não, a Bíblia vai dizer que quando elas observaram, voltaram para casa, como é que elas voltaram para casa? Feliz ou triste? Como que elas voltaram para casa? Triste. Como? Triste. Como? Triste. Porque o Salvador estava morto. Qual é o problema, pregador? O problema é que tem gente que vem para a igreja achando que ele já está morto. Não entendi. Calma, não entendi, pregador. Explica melhor. Quando você chega aqui, não é porque você vai bater palma, não é porque você vai dançar com o seu corpo, porque para judeu, quando ele lê a palavra, ele fica assim, porque ele acredita que louvar a Deus é com o corpo. Escuta isso aqui. Lembra que Jesus falou assim, ó: chegará um tempo que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E em verdade. E em verdade. Me ajuda que a igreja é fervorosa. E em verdade. Olha só, adoração no Antigo Testamento não era cantar. Adoração no Antigo Testamento não era louvar. Então me prova, pregador, prova. Adoração no Antigo Testamento era sacrificar. Só para que ver. Vou repetir de novo. Adoração no Antigo Testamento não era cantar. Podia cantar, podia. É forma de adorar? É. Mas para Deus, adoração é sacrificar. Assim, adoração a Deus é sacrifício. E o sacrifício de holocausto é entregue tudo. Para ser holocausto é entregar tudo. Agora fala para o irmão se está disposto a adorar em espírito e em verdade. Então seja o sacrifício de hoje. Aleluia. Não entendi. Entregue completamente para Ele hoje. Eu estou pela metade, não, entrega tudo. Estou pensando se fica ou se vou, não, entrega tudo. Os verdadeiros adoradores são aqueles que sacrificam a sua vida por aquele que sacrificou para salvar a tua na terra. Olha para cá para ser rápido. Nem essa que pegar aqui, ó. 15. 9 e 15. Olha para cá. A Bíblia vai dizer que os inimigos deles enterram Jesus. Aparentemente, sim ou não? Eles tinham vencido porque Jesus morreu, sim ou não? Sim ou não? Sim. Está lá no túmulo.
E os que crucificaram falaram assim: conseguimos acabar com a obra, conseguimos exterminar aquele que era o dono, que era o cabeça. Eles achavam. Eles diziam assim: ó, ele disse que vai ressuscitar, mas eles mesmos não acreditavam que ele ia ressuscitar. O pregador me prova, porque eles disseram assim: manda soldados, porque talvez os discípulos, como ele disse que ia ressuscitar, vai lá e tira o corpo dele. Só que a pedra, irmão, normalmente tinha um peso de 1 tonelada. E como é que tira a pedra do lugar? Só que tem um porém: a pedra, além de ter 1 tonelada, provavelmente, não é certo, porque não tem isso como comprovação, mas eles dizem que poderia pesar 1 tonelada. Tinha um peso maior. Qual que era? Era a lei impressa na pedra, de que ninguém poderia simplesmente quebrar a lei do rei, dizendo: se alguém quebrar este túmulo, o selo que aqui está é passivo de morte. E para poder comprovar a lei, o que eles faziam? Levava soldado para fazer com que a lei fosse cumprida. É no mesmo jeito a gente hoje. Preste atenção que eu vou trazer para o nosso dia. Eu disse que a mensagem da crucificação e da ressurreição é rápido de se ouvir hoje, é ou não é? É verdade ou não é? Sim ou não? Por que, pregador? É porque está acontecendo do mesmo jeito de Jesus. Como assim? Tem pessoas que têm autoridade, têm capacidade. Aí o governo faz o quê? Já está tentando fazer. Eles simplesmente querem uma lei, e para poder que a lei seja cumprida, eles colocam pessoas com autoridade. Vamos lá, com autoridade, para poder fazer a lei se cumprir. Só que a expectativa deles é que o homem viesse e abrisse o túmulo na horizontal. Só que Deus abriu o túmulo na vertical. A Bíblia diz que o anjo desceu sobre a pedra. E a Bíblia diz que quando eles chegaram na pedra, já estava removida do lugar. A pedra estava removida do lugar. Agora eu parei para poder pensar, e eu perguntei assim: por que é que Deus vai enviar anjos para abrir um túmulo para aquele que tem a capacidade de dizer: vem, aquieta-te? Mas fica tranquilo. Não precisava de anjo, precisava? Precisava? Sim ou não? Não. Eu não sei se vocês sabiam dessa, mas vocês sabiam que quando é dito uma palavra, olha isso, quando é dito uma palavra perto de uma rocha, a rocha ela acumula o som que sai, ela guarda. Todo o som que nós fazemos, ele não é visto, mas são ondas sonoras que se propagam no ar. Aí os cientistas, eles perceberam que existiam pedras que acumulavam som. E se a pedra de Jesus, lá que ele tiver ressuscitado e falasse assim: pedra, sai do teu lugar, a pedra tinha que sair. Por que, pregador? Porque a mesma voz que elas ouviram, quando no princípio ele disse: haja firmamento no meio das águas, elas tinham que ouvir a mesma voz dizendo: abra. Mas só que desceu no anjo. Fala assim: tudo. Não, fala a voz para dizer, mas vai tudo nessa terra que nós vivemos, passamos, o menor que seja, Deus observa e age ao nosso favor. Agora fala assim: pastor, prova na Bíblia. A Bíblia vai dizer que os principais da sinagoga, fariseus, saduceus, anciões, eles tinham autoridade sobre o povo, e tinha a base de Roma e a lei, e Roma ainda assim liberava soldados para eles. Agora tem um problema, fala qual? A Bíblia vai dizer que um dos principais era chamado de saduceu. Fariseu acreditava em ressurreição, agora saduceu não acreditava em ressurreição. E eles tinham autoridade, dinheiro para poder fazer com que a pregação da crucificação e da ressurreição não fosse pregado na sua época. Vou te provar. A Bíblia vai dizer que eles tinham autoridade e mandavam, tinham dinheiro da sua época e o governo para poder sustentar o que eles quisessem fazer. Só que tem um porém. Olha a crença dos saduceus que prenderam mesmo o Senhor Jesus. Primeiro, eles não acreditavam em ressurreição, então colocavam Jesus como mentiroso. Segundo, eles eram materialistas, eles gostavam das coisas da terra. Lembra de que Jesus disse assim: quando vocês entrarem numa festa, não procure os primeiros lugares. Quem tu acha que sentava nos primeiros para ser visto?
saduceu, fariseu e os sacerdotes da sua época. Aí a Bíblia ela vai dizer que esses principais se entregaram, e esses estavam lá no meio, e esses vão continuar no meio até na época de Atos dos Apóstolos. Vocês vão ver lá. A Bíblia vai dizer que Jesus ele ressuscita, mas o anjo desce. Agora olha para cá. A Bíblia diz que eles não creem em ressurreição e não acreditam em visão de anjo. Aí eu vou te fazer uma pergunta: quem que você acha que pediu para Herodes ir lá enviar soldado para poder guardar o túmulo, para que ninguém fosse lá roubar ele? Quem tinha autoridade na sua época. Fala assim: Deus, ele está observando a minha vida. É isso que eu vim pregar aqui hoje. Deus está observando cada detalhe da tua vida. Cada detalhe. A Bíblia vai dizer para entregar. A Bíblia vai dizer que o anjo desceu. Jesus tinha inimigo. O túmulo foi aberto. Jesus ressuscitou. Eu vou repetir para que tu não entendeu. A Bíblia diz que Maria, elas viram um anjo sentando na pedra. A porta removida, que era a pedra. Jesus havia ressuscitado. Alguns livros do Novo Testamento vai dizer que o anjo conversou com ela. Depois de conversar com ela, o anjo envia ela a dizer que ele ressuscitou. E depois Jesus aparece a elas, enviando elas também a pregar a mesma mensagem. Só que quando elas estavam indo anunciar, ele ressuscitou. Aos seus que estavam desacreditados que ele estava vivo, porque agora ele estava enterrado. A Bíblia vai dizer que no mesmo instante os soldados voltaram para trás, com a mensagem dizendo para os saduceus que não acreditavam na ressurreição. O homem ressuscitou. E o que mais que aconteceu? Nós vimos um anjo que desceu do céu, sentou na pedra, a sua aparência é como que relâmpago, e aí nós caímos como que morto, porque não aguentamos olhar. Aí, olha, percebe isso. Elas não sabiam o que iam fazer para abrir o túmulo, mas Deus abriu o túmulo e enviou um anjo. E aqueles que se diziam o inimigo dele, colocando ele no túmulo, teve que ouvir a mensagem dizendo: desceu o anjo do céu, abriu o túmulo e ele ressuscitou. Mas vocês estão ficando tudo doido, não? Nós vimos com os nossos próprios olhos que o anjo desceu, abriu o túmulo e o homem ressuscitou. Aí eles disseram assim: ó, nós temos dinheiro para impedir a palavra da ressurreição. Vocês vão começar a pregar dizendo: os discípulos vieram roubar o corpo dele. Aí quando eles pregaram, não ressuscitou, Maria estava pregando: ressuscitou o homem. O homem está vivo, o homem está de pé, o homem voltou, o homem está com o poder de volta. Ou nunca perdeu ele. Coloque sobre seus pés. Ou ninguém está na fúria.